A gente está cercado de arte no dia a dia, né? Quando a gente assiste a uma série, ouve uma música, tudo isso é arte. Mas e a escrita? Em que momento um monte de palavras juntas deixa de ser só informação e vira arte? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Pensa só, de um lado a gente tem a história de uma coelha policial num mundo super vibrante cheio de animais falantes. Do outro, uma história bem sombria de um homem que, um belo dia, acorda transformado num inseto gigante. Um é um filme de animação para a família toda, o outro, um clássico da literatura existencialista. À primeira vista parece que nada, né? Mas a resposta para essa pergunta nos leva direto para o coração do que é literatura e do poder que as histórias têm. E pode acreditar, eles têm muito mais em comum do que a gente imagina. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. A literatura é feita de palavras, mas é óbvio que nem todo texto é literatura. A pergunta é, onde está o ponto de virada? Quando é que um punhado de palavras deixa de ser só informação para se transformar em arte? Não importa se é um mundo com animais que andam e falam ou um quarto onde um cara vira um inseto. No fundo, o objetivo é o mesmo: representar ou, quem sabe, recriar a realidade. As duas formas de arte usam a fantasia para criar mundos que, mesmo sendo por imaginação, dizem muito sobre o nosso próprio mundo. Ok, o objetivo pode até ser parecido, mas o jeito que o cinema e a literatura constroem seus mundos, aí é completamente diferente. A grande distinção está nas ferramentas que cada um usa. E aqui fica bem claro esse contraste. Pensa bem, o cinema tem um monte de recursos à disposição. Imagens em movimento, trilha sonora, efeitos de som. Já a literatura, ela depende de uma única ferramenta, mas que é super poderosa: a palavra escrita. O universo inteiro de uma história precisa ser construído só com ela. Bom, se todo o poder da literatura vem da linguagem, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é essa ferramenta afinal. O que a gente quer dizer quando fala de linguagem? Olha só essa definição formal. Linguagem é basicamente qualquer sistema que a gente usa para comunicar ideias. Ela pode ser verbal, como as palavras que usamos, ou não verbal, tipo imagens, gestos e sons. E é aqui que está o pulo do gato. A literatura foca especificamente na linguagem verbal. A mágica não está só nas palavras em si, mas em como elas são escolhidas, organizadas, no jeito que elas são arranjadas para criar um efeito, uma emoção, uma imagem na mente de quem está lendo. Para a gente ver esse poder da linguagem em ação, nada melhor do que um exemplo clássico. Vamos dar uma olhada numa das frases de abertura mais famosas de todos os tempos, lá no mundo de A Metamorfose, do Franz Kafka. Pensa nisso. Com uma única frase, sem nenhuma imagem ou som, o Kafka joga a gente numa situação totalmente maluca, chocante. Ele cria uma imagem mental poderosa que fica com a gente para sempre. Aqui a gente vê uma interpretação visual dessa cena. Agora, imagina acordar assim. O que será que passaria pela cabeça? Qual seria a primeira, a maior preocupação de todas? Para pensar um pouquinho. A transformação física é apavorante. Mas o que será que está realmente incomodando o Gregor Samsa nesse momento? A resposta é, no mínimo, surpreendente. E é aqui que a genialidade da literatura aparece. As preocupações do Gregor não são sobre ele ser um inseto. São preocupações super-humanas, terrivelmente banais. O trabalho, o chefe, as dívidas, a família. O cara tá mais ansioso para não perder o trem do que com as antenas novas que apareceram nele. E essa é a grande sacada que conecta tudo. O Kafka usa uma situação completamente absurda para falar de ansiedade e de alienação. Da mesma forma, lá em Zootopia, os animais falantes servem para a gente discutir preconceito e estereótipos na nossa sociedade. As duas histórias usam o irreal para tocar naquilo que é mais real e humano na gente. Então, com esse exemplo poderoso bem fresco na cabeça, vamos finalmente voltar para a nossa pergunta principal e tentar dar uma resposta mais clara. Olha só, o dicionário dá pra gente alguns significados. A história do Kafka, bom, ela se encaixa perfeitamente na quarta definição, né? É pura fantasia, ficção, e o jeito que ele escolhe as palavras para criar aquele sentimento de angústia, isso é um exemplo perfeito da primeira definição, o uso estético da linguagem. Então, o ponto principal é esse. A literatura se diferencia pelo seu uso artístico das palavras. Não é só sobre passar uma informação, como numa notícia ou numa receita de bolo, mas sim sobre provocar emoções, criar mundos e fazer a gente sentir alguma coisa. É sobre criar uma experiência completa. E isso tudo nos deixa com uma última provocação. Se a diferença está nesse tal de uso estético, onde exatamente a gente traça essa linha? O que transforma um texto informativo numa obra de arte?
É uma pergunta que convida a gente a ler tudo com mais atenção e a pensar sobre o poder que está escondido em cada palavra.